Até quando o meu filho vai ter que tomar remédio para TDAH? Essa é uma pergunta que eu escuto muito. Eu trabalho em escola, meu nome é Elisete, eu sou fundadora da Interagindo Mentes. E o meu trabalho em escola, eu tenho muito contato com os pais, que quando recebem o diagnóstico do filho, pergunta assim, mas por quanto tempo ele vai tomar remédio? Eu entendo que muitas vezes essa pergunta vem de um processo ainda de tentar aceitar a condição da criança. Então a pessoa, por mais que, falando um pouco aqui de Suécia, que vai para um curso, que recebe diagnóstico, esse pai e essa mãe, ele vai para um curso para saber como lidar com essa criança e tudo mais, e aí ele volta com essa pergunta, a gente já entende que ele ainda está no processo de aceitação, porque ele sabe que TDAH não tem cura, ele sabe que autismo também não. Então ele vem com essa pergunta tipo, por quanto tempo meu filho vai tomar remédio? Isso vai passar? E aí a gente entende que ele está no processo de aceitação. Mas também tem aqueles pais que já entendem o transtorno, a condição da criança. E tudo isso, gente, remédio, tempo, tudo isso é feito através de um que a gente chama aqui na Suécia de uma pesquisa, né, de uma investigação. Então você vai responder uma ficha de anamnese que vai passar uma para a escola, uma ficha enorme, vai passar para a escola responder, outra vai passar para os pais responderem, e junto com essas duas fichas, o médico vai ainda fazer uma avaliação junto com uma psiquiatra, com o psicólogo, né, para poder, com contato com a família, com pessoas que conhecem essa criança ou esse adolescente, para poder fechar o diagnóstico. E depois fazendo todos os testes possíveis e imagináveis que você possa imaginar, eles vão fazer para poder fechar esse diagnóstico, né? O diagnóstico não é assim, ele é imperativo, ele pula, então não tem TDAH. Não. Por quê? Porque para o médico, ele faz todos esses testes, gente, para avaliar o nível que os sintomas do TDAH atinge a vida dessa criança, traz prejuízos, e os três sintomas principais desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, diante desse todo esse material e esse nível e esses sintomas, ele vai falar, poxa, essa criança está com nível de hiperatividade e desatenção aqui, olha, isso está influenciando a vida dela aqui, em diversos setores. E aí, gente, sim que o médico vai fazer a prescrição da medicação. Com a prescrição dessa medicação, e por que ele faz toda essa investigação? Para que a criança receba a medicação correta. Não é simplesmente receber um remedinho qualquer, não. O remédio de TDAH, ele tem que ter uma prescrição correta. Por quê? Porque ele pode ter alguns efeitos colaterais que não é caso de você ficar preocupado porque o remédio de TDAH ele é seguro e você tem um acompanhamento médico. Mas qualquer transtorno ou qualquer problema que você tenha na sua saúde, você tem que fazer uma investigação para você dar uma receita correta, um tratamento correto. E a partir daí é que o médico vai começar a montar aquele quebra-cabeça. Bom, eu já tenho essa visão da escola, essa visão eu tenho dos familiares, essa visão eu tenho da professora, essa visão do pai, visão da mãe, e fecha o diagnóstico em cima de todos os testes que ele aplica. Aí entra a medicação, gente. A medicação vai ajudar o seu filho a se acalmar. Eu já costumo dizer assim, se acalmar no sentido dele conseguir trabalhar a desatenção dele, a hiperatividade e a impulsividade. E claro, gente, que nesse caso entra algumas vezes o quê? Ajuda a equipe multidisciplinar para ajudar essa criança em algumas situações que ela precisa, como um fonoaudiólogo, por exemplo, né? Um terapeuta comportamental. Tudo isso é uma equipe que trabalha para ajudar essa criança, né? E durante esse processo é aonde a criança vai aprendendo a lidar com os sintomas, né? A criança vai crescendo, a criança vai melhorando o aproveitamento escolar, ela vai tendo um melhor aproveitamento escolar, ela vai conseguir como que eu posso falar? Se socializar com as outras crianças, se socializar até mesmo com a própria família, né?
Então, todo esse processo ajuda a criança a se desenvolver, sabe, socialmente. A criança começa a trabalhar com a criança em diversos pontos da autoestima dessa criança que muitas vezes está lá embaixo, depressão, né? Falta de confiança, enfim, tudo você vai começar a trabalhar dentro desse processo, porque a criança TDAH passa por isso, gente. É muita paulada, não é fácil. E quando essa criança recebe essa ajuda, é uma ajuda que ela vai trabalhar não só na parte do neurodesenvolvimento dela, mas na parte da criança como ser humano, trazendo a autoconfiança para essa criança. Então o medicamento ajuda nisso, e claro, junto com as terapias comportamentais, com o aconselhamento, em alguns casos quando a criança já é mais assim, crescidinha, né? Numa fase mais de adolescente, enfim, ela recebe total apoio. Com o passar do tempo, pense o seguinte, essa criança vai começando a mudar, a criança cresce, né, gente? Lógico que aquela criança que pulava no sofá, ela já não vai pular mais, mas não quer dizer que a hiperatividade dela ou a impulsividade desapareceu, mas você não tem mais aquele comportamento de uma criancinha infantil, você já tem um comportamento, mas você continua imperativo, você continua impulsivo, mais desatento, mas aquilo ali você vai aprendendo a lidar. Então, chega um ponto que a criança, gente, todo esse tratamento, todo esse acompanhamento é para ajudar a criança a aprender a lidar com os seus sintomas, como o transtorno do TDAH, né? Por exemplo, aliás, vou até voltar um pouquinho. Por isso que a gente sempre fala que é super importante fazer o diagnóstico o quanto mais cedo possível. Porque aí você está trabalhando com essa criança, vai que você descobre esse diagnóstico dessa criança numa fase de 9, 10 anos, então você está trabalhando com essa criança até na fase adolescente. Quando essa criança, sei lá, tiver com uns 17, 15, 17, 18 anos, 15, que seja, que ela realmente consegue lidar com as suas impulsividades, com os sintomas, com um acompanhamento médico, psicólogo, neuro, essa criança vai começar a ter possibilidades de diminuir a dosagem até ela não precisar mais do remédio. Por quê? Porque ela já sabe lidar com os sintomas. É esse o processo. Se você descobre que você tem TDAH já numa idade avançada, muitas vezes você já começa direto com o remédio. Por quê? Porque você não aprendeu, você não pulou essa fase. Então você precisa de uma ajuda que seja um pouco mais efetiva, vamos dizer assim. Então, aí você começa com medicamento, você começa com terapia comportamental, você começa com uma série de pontos que vão te ajudando durante esse processo, né? De vários passo a passo que vai te ajudando dentro desse processo. Mas a medicação funciona assim. Ela tem que ter a medicação para que ela possa entender a rotina, aprender a se planejar, aprender a se organizar, né? Por quê? Porque o TDAH, gente, ele atinge o quê? Ele atinge a criança nas funções executivas, aonde é a parte de planejar, de organizar, e é aí que é o X da questão, é aí que a criança precisa de ajuda, né? Então, tudo isso faz parte de um tratamento, de um processo que a criança tem que passar. E vai chegar um momento que essa criança vai poder, né, sempre com a ajuda de um profissional, falar, não, agora eu acho que você já aprendeu a lidar com seus sintomas, agora você pode trabalhar sem o remédio. E isso, gente, é uma conversa entre o médico, entre a família, entre esse adolescente que já não vai ser uma criança pequena, já vai ser uma criança grande. Como teve uma época que a minha filha falou que não queria tomar remédio. Mas eu até permiti um determinado ponto, porque eu falei assim, tudo bem, mas primeiro você vai conversar com o médico. Você não vai parar de tomar o remédio por parar. Você quer parar? Então você vai conversar com o médico. Foi a partir daí que ela conversou com o médico e ele conversou com ela, mostrando para ela que ainda havia necessidade de continuar com a medicação, que ela não estava preparada para deixar a medicação. Ela ainda não tinha aprendido a lidar com os sintomas. Então ela não podia deixar a medicação. E ela retornou à medicação, mudamos a medicação e, enfim, deu tudo certo. Então,
A medicação, gente, eu não vou dizer que você vai tomar a vida toda. Eu sempre falo, há casos e casos. Mas quando a grande jogada é quando você aprende a lidar com os sintomas, quando você aprende a se conhecer, quando você aprende como você vai administrar a tua vida, como você aprende, como você vai planejar. Você vai planejar com agenda eletrônica, com agenda de papel, com quadro negro, enfim, não importa. Você aprende um método para você se organizar, lidar com a sua hiperatividade, com a sua impulsividade, com a sua desatenção. Enfim, você aprende. E aí, claro, se você tem controle disso, você não vai precisar ficar tomando remédio a vida inteira. Eu conheço pessoas que tinham TDAH, que têm TDAH, porém já não usam mais remédio. Então, pais, acalme-se. É um processo que leva um tempo e que o remédio se faz necessário na vida da criança. Não pulem etapas. Sigam as etapas corretas, porque vai fazer tanto bem, principalmente para a criança, como para você, pai, que não vai ficar desesperado sem saber o que fazer. Deixa a criança viver o processo dela. Só acompanha, apoie, ajude. É o que mais importa nesse momento, certo? Então, siga em frente. E se você gostou desse conteúdo, por favor, né, gente? Compartilha, curte, né? E nos siga. Será um imenso prazer sempre estar colocando esse conteúdo à sua disposição com novos assuntos, com novos temas. Até mais!